Olá a todos, estamos aqui para um encontro de consolidação acerca de atenção domiciliar. Os convidados, Marco Túlio, Juliana Pinheiro, eles escreveram um artigo juntos. Esse artigo está como referência, né, para os nossos estudos sobre atenção domiciliar. E aí, show de bola ter os autores aqui com a gente. Além da Juliana Viana Pinheiro, do Marco Túlio, são coautores também a Tatiana e o Renan Magalhães, professores da UFC, não é isso, Marco Túlio? Exato. Eu vou passar para eles, tá? Pedir para o Marco Túlio e para a Juliana se apresentarem. Vou sair de cena, vou ficar aqui de olho no bate-papo. Que precisar, do ponto de vista técnico, estou à disposição. Eu sou Juliana Pinheiro, sou médica de família e comunidade, concluí em 2017. Fiz dermatologia no Dona Libânia, 3 anos. Aí hoje atuo como dermatologista em consultório privado e sou voluntária também do ambulatório de dermatologia geral no Dona Libânia. Uma vez por semana eu tenho um ambulatório lá. Eu sou Marco Túlio, sou médico de família, comunidade, sou geriatra, sou professor da UFC, da Unifor, supervisor do programa de residência de medicina de família, supervisor do programa de residência de medicina paliativa e estou como supervisor aqui no Médico de Família Fortaleza. A gente vai fazer uma discussão bem dinâmica, né? Que o Daniel já trouxe aí esse contexto. A gente teve o prazer de escrever esse artigo junto, né, Ju? Foi. Esse artigo foi o trabalho de conclusão de residência da Juliana. Ela acompanhava aí, enquanto residente na atenção domiciliar, e a gente ficou se interrogando aí várias questões sobre a visita e não tinha muita coisa estruturada. E a gente publicou esse artigo, né? Nesse artigo a gente trouxe a escala de risco e vulnerabilidade que a gente vai estar apresentando para vocês aqui. É um artigo que ele tem uma visualização muito importante, né? Foi publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a gente tem utilizado como referência em vários espaços quando a gente discute atenção domiciliar, seja em momentos de formação para médicos, para residentes. A gente já discutiu no Congresso várias vezes e utilizamos em algumas publicações, desde a publicação do Ministério da Saúde, vai também estar no Tratado de Atenção Domiciliar. Então, é um artigo que a gente, graças a Deus, tivemos a oportunidade para ajudar os médicos e médicas de família, os profissionais de atenção primária, né? A visita domiciliar, ela é uma ferramenta muito importante na nossa prática quanto médico de família e comunidade. E aí a gente começa, né, nessa provocação, né? Sabe que vocês vieram aí no momento de pandemia, que foram restritas algumas atividades, dentre elas a atenção domiciliar. E aí a gente pergunta para vocês, né? E aí, vocês já fizeram a visita domiciliar? Como é que foi a experiência de vocês? Ou como é que tem sido? Como é que vocês têm abordado os pacientes? O que vocês acham que tem diferente da consulta no ambulatório? E quais os principais problemas que vocês acham que a gente pode encontrar na atenção domiciliar? E aí, esse é o momento, Daniel, que a gente abre aí para os colegas, se eles quiserem fazer alguma intervenção, para colocarem um pouquinho da experiência deles, fica um pouco mais interativo. Quem está com a possibilidade de abrir câmera e microfone, sinaliza ou já abre direto aí, que é importante. Como é que está sendo a experiência? Porque nesse período ainda de pandemia, de restrições, algo novo pode surgir de experiência ou de algo a ser superado, né? Trazendo os questionamentos para cá, a gente tem a oportunidade de evoluir sobre os tópicos. O artigo foi escrito em que ano? 2017. Pronto, 2017. 2017, 2018. Certo, beleza. Eu posso falar enquanto o pessoal se organiza aí para ajeitar o cabelo, né, para ligar a câmera, eu vou dizendo a minha experiência de visita domiciliar. O que eu sempre achei interessante na medicina de família é essa possibilidade do médico poder ir na casa da pessoa, porque você acaba pegando informações clínicas e informações sobre o paciente, seu contexto familiar, que você não teria na consulta, naquele espaço, porque a pessoa não fala ou porque você acaba não perguntando pela demanda de atendimento. Então, a visita domiciliar é aquele momento que você via além do paciente, via realmente ele inserido no seu contexto. E ajudava muito, porque você acabava até, tipo assim, do que adianta eu passar aquele remédio se não tem quem possa dar o remédio, assim, você acaba vendo várias coisas que atrapalham no seu resultado e que você não perceberia na consulta. Teve algum fato relevante, Juliana, durante a residência que fez com que você se sentisse motivada a escrever sobre isso? Tinha muita demanda e acabava que a gente só ia meio que no que as agentes de saúde falavam. Aí, assim, cadê esses pacientes? Sempre eram os mesmos pacientes, né? Era quem a família, aqueles hiperfrequentadores das visitas domiciliares, eram sempre as mesmas pessoas. Aí a gente viu que se a gente estava atendendo as mesmas pessoas sempre, gente que estava sendo deixada de atender, porque a pressão era das agentes de saúde, não necessariamente a pressão do paciente. Até, Martolho, eu discuti sobre isso que a Juliana falou agora, do meu caso, era sobre o poder de persuasão dos ACS, que era basicamente assim, quando
quanto mais o agente se importa com algumas famílias ou ali com a sua microárea, basicamente era isso que balizava e direcionava a nossa força de trabalho para aquelas microáreas, e não propriamente algum nível objetivo de demanda, né? Para utilizar um recurso da equidade, direcionar a nossa força de trabalho para determinadas famílias ou pessoas mesmo, isoladamente. Mas, pessoal, para vocês, o que baliza hoje a marcação de uma visita domiciliar? É mais o poder da argumentação do ACS, ou vocês utilizam algum critério para ir e efetivar a visita domiciliar? Ligar a câmera porque aqui tá complicado. Tá bom. Realmente, só falar aqui um pouquinho da minha experiência nas minhas visitas domiciliares, porque realmente a gente ainda está se organizando pós-pandemia, né? Então, acabou que ficou muita demanda reprimida. Eu comecei lá na unidade em janeiro, mas janeiro e fevereiro foi basicamente só síndrome gripal. Então, março, a gente retomou esse momento, né? E ainda assim, eu encontrei uma dificuldade muito grande por conta do período de chuva, porque a minha área para ir lá, ela realmente é uma área de ocupação é uma área aterrada. Então, realmente fica inviável da gente até entrar dentro das casas, e isso é uma coisa que realmente me angustia bastante, porque eu sei que tem um paciente que está precisando lá e eu ainda não consegui chegar lá por diversas barreiras, né? Seja essa barreira realmente desse período que passamos aí impossibilitados de chegar até eles por conta do período epidemiológico, e agora por conta dessa barreira física, né? Nesse sentido. Mas, assim, hoje, por exemplo, eu fui para minhas visitas, mesmo chovendo, mas era uma chuva leve, a gente conseguiu fazer, e eu também tenho outra dificuldade que é em relação ao ACS que vocês falaram, né? A minha área mais vulnerável é a minha área que está descoberta. Então, realmente é outro motivo de angústia, porque eu realizei já 3 períodos de visita domiciliares, e nessas 3 visitas eu já fui em um paciente 2 vezes, que aí eu precisei chamar a minha ACS para conversar em relação a isso, porque tem tantos outros pacientes que a gente precisa conversar e a gente precisou ir nesse outro. Realmente era uma demanda, mas era uma demanda que dava para um filho ir na unidade em outro momento, a gente conversar, né? Mas aí acaba que a gente ainda está nesse período de ajustes. Como eu entrei em janeiro, a equipe também já trabalhava de uma certa forma, e aí eu que estou tentando ainda calibrar aí um pouquinho, né? Fazer alguns apontamentos para a gente poder fazer o melhor no caso da minha área, né? Para os pacientes da minha área. Aí, assim, essa questão do que é que tem de diferente, porque eu também já trabalhei numa unidade anteriormente, no período que estava na pandemia, mas era naquele período que a gente conseguia fazer visita domiciliar, que já estava mais tranquilo em outra unidade. E as minhas áreas eram todas cobertas por ACS, então eu conseguia fazer esse rodízio maior do que eu estou conseguindo agora, porque eu tenho uma grande área que é descoberta. Essa é a minha vivência hoje em dia da visita. Só complementar, já te passo, Martúlio, o Vitor colocou que depende muito da visão dos ACS, mas que tenta fazer rodízio de microáreas. Às vezes ele visualiza uma falha nessa priorização, especialmente porque a organização para surtos existem barreiras logísticas, culturais de visitas. Com vocês, Juliana, Martúlio. Assim, eu falei desse negócio da demanda do ACS, mas assim, um diferencial do médico de família, do médico clínico, é justamente ele ter o ACS. Eu falei que o ACS acabava gerando pressão, mas o acesso são os olhos que a gente não tem. É como se o médico conseguisse estar na comunidade em várias microáreas, né? Então, é capacitar o acesso. Eu acho que realmente a questão da equipe parar, conversar, planejar e mostrar para esse acesso por que a visita domiciliar é importante. E não ser uma coisa como a Beatriz falou, que poderia ser resolvido com o filho. Então, realmente usar o ACS como aliado da equipe. O ACS, o enfermeiro, assim, todo mundo da equipe, né? Porque o ACS realmente é o diferencial do médico de família para o médico clínico. Perfeito, Ju. É isso mesmo, gente. Então, a gente tem várias situações que acontecem, desde uma demanda que seja justificável ou não pelo agente comunitário de saúde, que pode ser aquele agente de saúde que às vezes se dedica muito a uma área e às vezes ele acaba sendo hiperutilizador, porque só tem aquele agente de saúde, que toda semana tem ele para 10 visitas. Tem aquele que não utiliza tanto e que às vezes também ele nem se envolve tanto, ou tem áreas descobertas, né? A gente teve esse problema de ficar muito tempo sem visita domiciliar por conta da própria Covid, e a gente até fez uma outra publicação, que é a visita domiciliar no período de Covid, onde a gente estabeleceu critérios e recomendações. Então, você tem uma diversa infinidade de situações. E nesse país, né, do jeito que as diversidades territoriais, diversidades de acesso, né, a gente encontra vários problemas, várias situações, né? Então a gente vai
debater algumas delas, né? Primeiro, o que tange aí a questão da diferença do atendimento do domicílio, do atendimento no consultório, né? Normalmente, quando a gente vem, o paciente vem até a gente no consultório, ele vem preparado para aquela visita, né? Então, ele às vezes ele se veste da melhor forma, ele se maqueia, a mulher se maqueia, né? Normalmente coloca as melhores roupas, né? Levam as receitas muitas vezes, eles se preparam para aquilo, o doutor ele vai me perguntar aquilo e tudo, eu vou fazer minha listinha de problemas, né? Muitas vezes o paciente chega para a gente com a listinha, ou ele leva para a gente a sacolinha de remédios, ou vem com aquelas demandas. Então, ele vem até o nosso encontro. O encontro acontece quando o paciente se prepara para encontrar com a gente. Enquanto a gente está no nosso ambiente, o médico está no seu ambiente, está no consultório, tem todas as ferramentas, o equipamento, a maca, tem o prontuário ali à mão, tem os recursos, os insumos necessários, enquanto que na visita domiciliar acontece o contrário. O paciente está no seu ambiente, o paciente está ali no domicílio, está no seu quarto, está na sua casa, está onde ele realmente vive, e a gente pode estar vendo a realidade do paciente, e a gente se prepara para ir até o encontro. Então, a gente deve estar levando aí as nossas ferramentas, o esteto, o aparelho de pressão, o otoscópio, receita, insumos. A gente se prepara para encontrar com o paciente no ambiente dele. E muitas vezes, aquele paciente que a gente imagina no consultório, que é só mais um, é um após o outro, né? A dona Maria após o seu João, a gente encontra a dona Maria naquele ambiente, às vezes naquela situação, naquela questão, naquele problema social, às vezes naquela casa simples, naquele ambiente muito vulnerável. E a gente faz aqueles links. Nossa, dona Maria, que é aquela paciente que vem, aquela hipertensa, aquela diabética, aquela paciente com osteoartrose, ela mora aqui, ela vive nessas condições. Ela é mãe do fulano de tal. Aí a gente encontra e faz as relações. Então, normalmente, qual é essa diferença? Você encontra o paciente na realidade dele e não o paciente como ele se transforma, como ele se prepara para a consulta médica no consultório, né? E, além disso, você tem que se preparar, você tem que estar adequando, né, você e a equipe para o atendimento daquele paciente, onde você vai conseguir enxergar ele de uma forma mais ampla, com a sua família, com as relações dentro da comunidade. Então, permite esse olhar ampliar, inclusive, nosso plano de ação sobre o paciente. Ju, quer fazer algum comentário sobre esse ponto? Ou podemos seguir? Não, como você está falando, não, pode seguir. Beleza. Você pode ficar à vontade de Tá ótimo. falar na hora que quiser, tá bem? Bom, e aí, gente, quando a gente faz a decisão de fazer uma visita domiciliar, essas perguntinhas que a gente tem que estar na mente. Antes da gente fazer a visita, a gente tem que tentar responder. Quando é que a gente vai fazer a visita? Quem é o paciente que a gente deve visitar? Qual a frequência de visitas domiciliares que a gente deve ter nessa agenda de uma equipe? Que integrante deve realizar as visitas? Qual o motivo a gente deve visitar? É todo paciente? Como visitar? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem as demandas, elas ocorrem pelos agentes de saúde ou pelos gestores, né? Às vezes, quando a gente chega numa equipe, já existe aquela semana padrão pronta. Olha, a visita domiciliar deve ocorrer na terça-feira de tarde ou quarta-feira de manhã. Normalmente já existe uma semana padrão pronta que a gente não sabe por que é aquilo, mas a gente simplesmente trabalha. Mas será que esse turno ou esse momento da visita é adequado? Então, que turno que deve ser adequado? Por exemplo, aqui em Fortaleza, né? É melhor a gente fazer visita domiciliar de manhã ou de tarde ou de noite? Então, quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes as pessoas falam, olha, de manhã normalmente é melhor. Por quê? Pelas questões da segurança, a gente sabe que as comunidades, se for visitar uma comunidade vulnerável, de tarde, de noite é menos seguro, né? A população está lá, a turma do tráfico, das facções estão mais ativas, então de manhã é melhor. As pessoas, né, estão mais preparadas para poder receber a visita de manhã, de tarde, às vezes eles têm mais afazeres. Quando é na zona rural, talvez o raciocínio seja o contrário. Na zona rural, as pessoas têm mais atividades laborativas de manhã, eles têm mais afazeres de manhã. Então, às vezes, se ele for fazer a visita de manhã, não pode ser um bom momento para o paciente, eles estão mais ocupados, estão menos disponíveis. Então, quando visitar, a gente tem que estar pensando na comunidade que a gente vai atuar, nos pactos comunitários e na realidade daquele paciente. É mais adequado ou menos adequado? Claro que isso também vai depender da agenda, né? Então, se a gente for pensar na agenda, quando é melhor visitar? Normalmente, a gente tem mais pacientes procurando a unidade no período da manhã. E as agendas, elas acabam sendo mais confortáveis ou com menos pressão assistencial de tarde. Então, pela logística de organização do serviço, acaba que o período da tarde pode ser melhor. Mas a gente tem que fazer uma outra pergunta, quando é que tem carro? Então, aqui em Fortaleza, em cidades grandes que a gente precisa do carro para visita, então a gente tem que perguntar, quando é que o carro está disponível para visita?
Então, isso tudo faz parte de uma... Não é só simplesmente chegar e falar, turno de visita é terça tarde ou quarta de manhã, ou tal horário. E esse horário de visita vai depender da logística de organização, da unidade, da equipe, da necessidade, da segurança, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que estar fazendo para a equipe. Segunda pergunta, quem é que vai ser visitado? Quem é o paciente que vai ser visitado? Então, quando a gente define, quando a Ju trouxe, quando vocês trazem, que normalmente quem é o paciente a ser visitado é normalmente o agente comunitário de saúde que traz essa visita para a gente, essa demanda de visita. E o porquê? Porque normalmente o agente de saúde é o representante da equipe que está na comunidade, que tem maior vínculo com a comunidade, que sabe o que está acontecendo dentro da comunidade. Como a Ju falou, são os nossos olhos, ouvidos, né? São os prolongamentos da equipe que vai tentar identificar aquele paciente que está com maior necessidade. Mas, normalmente, os pacientes, às vezes, os agentes de saúde trazem uma demanda, às vezes, excessiva, principalmente em unidades que ficaram muito tempo sem médicos. Então, alguém que já tem experiência de trabalhar em outro local, chegou lá, está sem médico há 2 anos, aí chegou o médico. Doutor, eu tenho fulano, ciclano, tarará, vai trazer 20 visitas para a gente fazer. E aí? Se eu tenho um turno, né, para eu fazer, eu vou fazer 20 pacientes numa vez só? Eu não tenho condições de fazer. É diferente da velocidade de atendimento na visita domiciliar, é diferente da velocidade de consulta no consultório. Tem deslocamento. Então, normalmente, a gente faz aí 4 a 6 visitas num turno, né? Então, eu vou ter que priorizar quem é aquele paciente ou de qual agente de saúde que eu vou. E como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente tem algumas possibilidades que a gente vai apresentar para vocês. Dentre elas, a gente tem a escala de Savassi-Coelho, que ajuda muito nessa decisão clínica, dessa decisão de qual paciente que a gente vai visitar, sem a gente conhecer ainda o paciente, sem a gente ainda ter uma análise de situação do paciente. Porque, vejam bem, se vocês chegam no turno de visita, que é quarta de manhã, e tem 4 agentes de saúde, cada uma tem 5 pacientes, né? Eu vou ter 20 pacientes, quem é que eu vou fazer? Como é que eu vou priorizar essas visitas, né? É lógico que tem a decisão clínica de você entender quem são esses pacientes e tentar priorizar pelas necessidades e urgências, mas tem algumas ferramentas que ajudam a gente a tomar essa decisão. A terceira pergunta, qual é a frequência de visitas domiciliares numa equipe? Então, normalmente existem já algumas receitas de bolo de semana padrão, onde a gente chega e fala, visita domiciliar ela tem que ser uma vez por semana. Aí eu pergunto, por que tem que ser uma vez por semana? Se eu tenho 80 pacientes de visita que são de visitas domiciliares na minha equipe. E a Juliana tem 20 pacientes de visita domiciliar da equipe dela. Eu tenho 4 vezes mais necessidade. Ora, eu tenho que ter um turno por semana e ela tem que ter um turno por semana? Se vocês forem trabalhar com a gestão, muitas vezes eles querem que a gente atenda uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Eu já escutei o gestor falar que nem precisa fazer visita domiciliar. Então, a gente tem que entender quantos pacientes eu tenho numa visita para fazer a visita domiciliar, e aí é importante que vocês tenham aí e construam uma análise de situação de quantos pacientes vocês têm acamados, quantos pacientes vocês têm domiciliados, para poder a gente tentar organizar, tá? Se eu tenho 80 e a Ju tem 20, então é um exercício rápido. E se eu faço 4 visitas num turno, eu vou precisar de 20 turnos para eu fazer todas as minhas visitas. Enquanto que a Ju, se tiver 20 e faz 4, ela vai precisar de 5 turnos. Então, obviamente, eu vou precisar, talvez, de mais de um turno por semana, enquanto que a Ju vai precisar de realmente 1 a cada 15 dias. Então, isso vai depender, essa frequência de visitas domiciliares vai depender da análise de situação que vocês vão ter. Qual integrante da equipe deve realizar a visita? E aí, nós sabemos que temos o agente de saúde, como aquele que faz visitas a todos os pacientes da área, ou deve fazer, né? E nessa visita domiciliar, ele sempre tem que estar presente. Mas, além do agente comunitário, pode ir médico, pode ir enfermeiro, pode ir o fisioterapeuta, o psicólogo, o dentista, tá? Todo mundo junto? Bom, aí se for a equipe toda, 10 pessoas na visita, o paciente vai ter que sair da casa dele, né? Já teve uma experiência que a gente foi com eu como preceptor, mais o residente, mais os internos, mais os residentes da multi, mais a equipe multi, enfim, foram as 12 pessoas numa Kombi para visita. Chegando lá, né, a casinha simples, com 2, 3 cômodos, não cabia todo mundo. E aí, nessa visita, o residente médico, ele assumiu a demanda da equipe, né, do paciente, fez a entrevista, fez o exame físico, e os outros ficaram de braços cruzados. É um desperdício de recursos humanos, porque se a gente tem um paciente que tem um AVC, que precisa de um fisioterapeuta, que está com uma crise depressiva, ou que está com sobrecarga do cuidador, que vai precisar de um psicólogo, todos os profissionais multi, eles têm sua função,
mas não necessariamente a gente vai precisar de todos naquele mesmo momento. Você, inclusive, pode organizar um plano terapêutico onde os pacientes podem, cada integrante da equipe pode ir numa visita, né? Então, você tem que, nesse planejamento, respondendo essas perguntas, quem é o paciente, qual a necessidade dele. E aí, de acordo com a necessidade, você vai entender qual é o profissional de saúde que vai acompanhar aquele paciente. O porquê visitar, então, seria por qual motivo, né? Qual a demanda daquele paciente. É um paciente que é acamado, que tem um AVC, ou um paciente acamado que tem uma demência avançada, ou um paciente que tem uma osteoartrose, dificuldade de sair de casa, ou um paciente que está com Parkinson, ou um paciente que está em cuidados paliativos. Bom, qual é a razão, qual é o motivo? Normalmente, quem vai trazer esse motivo, inicialmente, é o agente de saúde. E a partir da visita, ou da sequência de visitas, você já vai ter esse paciente, ele vai ter um prontuário e já vai entender qual é o motivo da visita. E o como visitar e qual o meio de visitar esse paciente. Eu, particularmente, adoro fazer visita a pé. Então, se é uma visita próxima até a unidade, né, que a gente consegue fazer esse deslocamento a pé, é ótimo, porque você consegue fazer essa visita, conhecendo a comunidade vendo o que você está fazendo, né, tendo uma interação maior com a equipe, compreendendo os riscos ambientais, compreendendo aquele território. Mas, infelizmente, nem toda visita a gente pode fazer, pelas questões de distância. Então, muitas unidades daqui de Fortaleza têm que fazer por carro, né? E o carro, normalmente o carro da prefeitura, que é o modo oficial de deslocamento dentro do território. Mas alguns lugares, né? Interior do Ceará, quem já trabalhou, às vezes teve que ir de carro traçado, né? Teve uma vez que eu tive que ir de cavalo, de jegue, fazer uma visita domiciliar, só passava jegue e cavalo. Teve outra vez, né, que a gente teve que ir a canoa, né, num local que era um rio. Então, assim, região amazônica, às vezes o deslocamento é por barco, né, 2 horas até 2 dias, dependendo do deslocamento. Então, vai depender do seu território, que vocês fizeram territorialização. E uma das perguntas que vocês responderam no questionário aí de territorialização foi o tempo de deslocamento até a casa das pessoas, a pé e de transporte, né? Então, são essas 6 perguntinhas que inicialmente vocês vão fazer. E que está no exercício de vocês, quando a gente for discutir na terça e na quarta, nos grupos, vocês vão estar respondendo essas perguntas para ajudar no planejamento das visitas. Ju, quer complementar alguma coisa? Não, é isso. E essas perguntas foi o que nos nortearam para produzir o artigo, né? A gente viu o problema e serviu de substrato, assim, o pessoal que está pensando em TCC, essas coisas, a gente pensou nos problemas, como resolver, que foi que surgiu o artigo. Exatamente. E são perguntas, gente, que vocês têm que fazer na equipe de vocês, né? Exatamente para poder entender e planejar. Que um dos problemas e que o artigo traz é como fazer essa gestão dessas visitas domiciliares. Não tem como a gente fazer uma gestão se a gente não consegue avaliar. E para a gente avaliar, a gente tem que planejar, tá? Bom, então quem visitar, então quem são os pacientes de visita domiciliar, né? Então a gente tem aí a época aí, tá até a Ju aí, ó, na época era residente, tá vendo? A gente pode definir, então, o ideal é que se faça uma reunião de equipe, e nessa reunião de equipe, os pacientes, os agentes de saúde vão trazer quem são aqueles pacientes, são pacientes acamados ou pacientes domiciliados, e esses pacientes pode ser feita uma escala de risco, se a gente ainda não conhece, que é a famosa escala de risco de Savassi Coelho. Tá? O Savassi é um grande amigo meu, ele é também da diretoria da sociedade comigo, e ele escreveu fez essa proposta dessa escala em 2002, salvo engano, depois uma escala bem famosa, onde ele utiliza esses critérios, que são critérios da antiga ficha A, são critérios hoje dos dados do ESUS, que a gente pode fazer se a gente ainda não conhece o paciente, né? Que são dados do agente comunitário e se acontece nessa situação. O agente de saúde vem com demanda de quantas visitas? De 10 visitas. Qual a gente vai priorizar? Então, a gente pode estar aplicando essa escala. O que eu sugiro que vocês possam estar aplicando com os agentes de saúde, onde vocês vão avaliar os critérios acamado, né? Que todo mundo fala, paciente de visita domiciliar é acamado, mas não é só o acamado, né? Pacientes com deficiência física, mental, desses pontuam 3 pontos. Pacientes com baixas condições socioeconômicas, condições de saneamento, 3 pontos. Desnutrição grave, 3 pontos. Vejam que esses dois, eles pontuam da mesma coisa que os pacientes com acamada, deficiência física e mental, porque aqui já considera condições sociais. Outras condições, como drogadição, desemprego, 2 pontos, analfabetismo,
Extremos de idade, menor que 6 meses ou maior que 70 anos, 1 ponto. E doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, 1 ponto. E a relação morador por cômodo, quanto mais gente mora numa casa, maior a vulnerabilidade. Então, se eu tenho 6 pessoas que moram em 2 cômodos, eu vou ter 6 para 2, vou ter uma razão de 3. E se eu tenho 6 pessoas que moram em 6 cômodos, eu vou ter uma razão igual a 1 ou menor que 1. Então, quanto maior a vulnerabilidade, maior a pontuação. Então, vejam que essa escala, ela tem como parâmetros poucos parâmetros clínicos, que normalmente os agentes de saúde, que eles já trazem isso, e parâmetros sociais. E a partir daí, você classifica o paciente em risco 1, 2 ou 3, de acordo com o score. Score 5 ou 6 é risco 1, score 7 ou 8 é risco 2, e score 3 é maior que 9. Então, só para a gente fazer um breve exercício, olha, eu tenho um paciente que ele é acamado, 3 pontos, que tem 80 anos, vai ter mais 1 ponto, 4, que ele é hipertenso e diabético, então, ser 6 pontos, ele seria um risco 1. Agora, eu tenho um outro paciente, que eu tenho uma criança desnutrida, ele vive em péssimas condições socioeconômicas, já somam 6, o pai faz uso de crack e está desempregado, já somam 10, e é analfabeto, 11. Então, essa segunda visita, somaria 11 pontos, ele tem um risco maior que 9, ele já seria um risco 3. Então, se eu fosse optar entre fazer uma ou outra visita, eu ia para o mais vulnerável, que não necessariamente é o acamado, né? Então, essa escala nos ajuda a tentar identificar, né, a maior vulnerabilidade do paciente. Tá? Então, essa é uma... a gente considera que é uma escala para vocês aplicarem quando vocês ainda não conhecem o paciente, não fizeram a visita, e que ela ajuda a gente a tomar essa decisão. É uma escala que tem uma alta sensibilidade, ela é uma escala de triagem. E a partir dessa escala, a gente parte para a visita domiciliar. Bom, algumas particularidades que a gente tem na visita, né? Visita essencialmente a pessoa idosa, que é quem mais recebe as visitas. A gente tem que aproveitar a visita e avaliar sempre nos pacientes idosos a avaliação de risco de queda. Então, na avaliação de risco de queda, lembrar da gente fazer a avaliação ambiental, né? Avaliar o ambiente que ele vive, se tem escadas, se tem batentes, se tem tapete, piso escorregadio, como é a iluminação. Ver esse paciente deambulando, então fazer o get up and go desse paciente, avaliar a força muscular, né? O desempenho dele na marcha. Avaliar os medicamentos que esse paciente faz uso, se tem hipotensão postural, né? Aproveitar e avaliar o cuidador, né? Que muitas vezes o paciente que recebe a visita, ele tem um nível de dependência funcional, seja para as AVDs básicas e instrumentais, e ele acaba tendo a necessidade de um cuidador. E esse cuidador, normalmente, ele vai estar sobrecarregado. E, além de estar sobrecarregado, será que ele está fazendo o cuidado adequado? Um paciente que está acamado, será que ele está fazendo a mudança de decúbito? Será que ele está higienizando adequadamente? Será que ele está dando a medicação? Então, é um momento muito importante para a gente avaliar como é que o cuidador está exercendo o cuidado, capacitá-lo e ver se ele está sobrecarregado. E entender o paciente dentro do seu ambiente, né? E, para isso, a gente tentar, né, resgata aí, vocês viram aí no módulo de saúde do idoso, né, resgatando aí os níveis de dependências, né, as famosas AVDs, atividade de vida diária básica e instrumental, onde a gente vai avaliar a autonomia e independência do paciente. Lembrando que, normalmente, ele vai perdendo as AVDs instrumentais e descendo a escada para as AVDs básicas. Então, o paciente que, às vezes, ele começa a ter dificuldade para fazer compra, para ir ao banco, para pagar as contas, né? Para pegar um ônibus e se deslocar, até ele tomar a medicação, e vai tendo depois as dependências para andar dentro de casa, para vestir, tomar banho, que são as AVDs básicas. A gente pode aplicar uma outra escala, tá? Que é a escala de Zarit, que é a escala que avalia a sobrecarga de cuidador, tá? Então, vocês podem, dessa escala, vocês vão ver que tem parâmetros que vão avaliar a sobrecarga física, como, por exemplo, dores musculares que o paciente pode ter na mobilização do paciente, a sobrecarga emocional, que é muito frequente, do paciente deixar de viver, deixar de ter espaço de lazer, de ter uma tendência à sobrecarga de viver em função do paciente, de ter ansiedade, de não ter ninguém que vai ajudar esse paciente, ter uma sobrecarga financeira. Então, essa escala, ela permite, com alguns parâmetros, para a gente avaliar se o paciente tem ou não sobrecarga. Antes de fazer a visita, então, a gente fez a reunião com os agentes de saúde,
eles deram as demandas de visita, a gente aplicou a escala de Savassi-Coelho, e aí a gente define fazer a visita. Olha, eu vou fazer a visita, o que eu tenho que fazer? Então, a gente tem que preparar para a visita, como a gente trabalhou no primeiro slide. Então, eu tenho que levar meu equipamento, eu tenho que levar os insumos, né? Então, quem é aquele paciente? É um paciente que tem Alzheimer, ele é acamado, ele está com uma lesão de pressão. O que eu vou precisar? Vou precisar de uma parede de pressão, vou precisar de um glicosímetro, eu vou precisar de luvas de procedimento para poder fazer a mudança de decúbito, avaliar as lesões. Eu vou precisar de levar coberturas ou curativos. Eu vou fazer um pequeno procedimento, eu vou drenar, eu vou fazer um debridamento de ferida, eu vou precisar de material para poder fazer isso, né? Então, eu tenho que ter todo o equipamento e insumo necessário para aquela visita. Eu vou precisar de fazer uma medicação, eu vou precisar de fazer uma hipodermóclise, né? Então, eu levo o material, eu levo o prontuário, porque eu tenho que registrar minha visita, muito embora na Prefeitura de Fortaleza a gente tem que fazer o registro eletrônico, mas é ideal que você tenha um registro manual, que é a memória que você vai ter daquela visita, que é o registro do ato médico. O ideal é que, a partir do momento que vocês vão fazendo as visitas, que vocês conheçam esses pacientes e, a partir daí, vocês tenham um diagnóstico de situação dessas visitas. Então, por exemplo, na minha equipe, onde eu tinha 80 pacientes de visita domiciliar, eu sabia exatamente o que eles tinham. Eu sabia a idade, eu sabia quais as comorbidades, eu sabia o nível de dependência e depois a gente foi fazendo a classificação funcional. Para que a gente possa fazer um planejamento adequado, tá aí um modelinho de ficha de visita, a gente pode compartilhar com vocês, tá? A maleta de visita, a gente já falou, tem que preparar o que vai precisar, então, paciente, dependendo do tipo de paciente, você preparar essa maleta, né? Inclusive com as medicações. Bom, e respondendo aquela perguntinha, quem visitar e como é que eu vou fazer? Então, tá, vocês chegam na casa do paciente, vocês têm que avaliar o que exatamente? Como é que a gente vai proceder? E aí que, nesse momento, né, é que a gente vai apresentar para vocês a escala, né, a escala de risco e vulnerabilidade para atenção domiciliar, que a gente pensou, né, que depois gerou aí esse artigo, que vai servir de referência para vocês, onde eu, a Ju e a Tati, a gente pensou em alguns parâmetros clínicos, depois testamos e fizemos aí os scores para avaliação desses pacientes. E aí a gente utiliza para isso a idade como parâmetro, morbidade, polifarmácia, funcionalidade, como é que esse paciente se movimenta com a mobilidade dele, o suporte familiar, a fragilidade e os cuidados paliativos. Por quê? A idade. A gente sabe que quanto mais idoso o paciente, quanto maior a faixa etária, maior o risco desse paciente ter mais vulnerabilidades, de ter mais comorbidade, né, de ter mais complicações. A gente sabe que, dentre o risco de fragilidade do idoso, quanto mais idoso, maior o risco. Então, parâmetro acima de 75 anos, entre 75 e 84 anos, ele ganharia 1 ponto. Agora, se é um paciente idoso, muito idoso, acima de 85 anos, ele já vai para 2 pontos. Diferente da Savassi-Coelho, que considerava só acima de 70, a gente estratificou, né, considerando que os idosos mais idosos são mais vulneráveis. Multimorbidade. A gente sabe também, e a literatura aponta para a gente, que quanto mais doenças, quanto mais problemas de saúde esse paciente tem, mais frágil, mais vulnerável. Então, a gente considerou pacientes que têm mais do que 5 morbidades, ele também é mais vulnerável. Então, por isso, ele pontuaria 2 pontos. Se dentre essas comorbidades, o paciente apresenta algum grau de descompensação, ele vai ser mais vulnerável. Então, por isso, ele pontuaria já mais 5 pontos. Então, por exemplo, o paciente tem 82 anos, ele é hipertenso, diabético e está acamado, né? Ele pontuaria, tem 2 comorbidades, que é hipertensão e diabético, então ele pontuaria, não pontuaria. Mas se ele tem a hipertensão ou a diabetes dele descompensada, aí já seria um risco maior, ele já teria 5 pontos. Da mesma forma, se eu tenho um paciente que ele é hipertenso, diabético, tem doença de Parkinson, tem demência e tem hiperplasia benigna da próstata, ele tem 5 comorbidades. Ele já, por si só, já pontuaria 2 pontos. Se está compensado, a pontuação dele é 2. Mas se ele apresenta algum grau de descompensação, mesmo não sendo aquelas, o paciente está com a pneumonia ou ITU, ele já sobe para mais 5 pontos. Então, ele soma 2 mais 5, 7 pontos. Polifarmácia, minha gente. Também, da mesma forma, a literatura aponta para a gente. Quanto mais medicamentos o paciente usa,
maior o risco de interação medicamentosa, maior o risco dele se complicar, maior a vulnerabilidade. Então, polifarmácia também pontua 2 pontos. A funcionalidade, ele avalia as AVDs básicas e instrumental, o nível de dependência dele, né? Se ele é dependente apenas para as instrumentais, ele pontua 1. Agora, se ele é dependente para as duas, ele pontuaria 2 pontos. Mobilidade. A gente avalia 3 parâmetros: dificuldade de marcha, risco de queda ou paciente acamado. Se o paciente ele tem dificuldade de marcha apenas, né? Ele tem uma osteoartrose, ele tem dificuldade de marcha, não tem? Tem. Pontuaria 1 ponto. Se ele tem um risco de queda, o paciente que tem uma hipotensão postural, ele tem o risco de queda, não tem? Ou um paciente que tem hiperplasia benigna na próstata e tem noctúria à noite, tem o risco de queda, não tem? Pontuaria 2 pontos. Agora, se esse paciente ele tem osteoartrose, ou ele faz uso de andador, e tem aí hipotensão postural, ele tem dificuldade de marcha e risco de queda. Então, ele pontua 1 mais 2, ele pontua 3 pontos. Que é a mesmo score de quem é acamado, que ganha 3 pontos. Suporte familiar, a gente avalia disfunção familiar. Então, se o paciente ele tem uma família desestruturada, disfuncional, uma família onde as pessoas brigam um com o outro, ninguém assume o papel de cuidador, é aquela família que a gente vai à zona, a briga danada, disfunção familiar, 1 ponto. E se a gente identifica que, além da disfunção, o paciente também tem sobrecarga do cuidador, teria 1 ponto adicional. Pode ser que a família seja funcional, né, e que o cuidador esteja sobrecarregado. É muito comum. A gente tem a família que tem, às vezes, um idoso cuidando de idoso, né? Tá? E esses outros critérios que dão maior fragilidade ao idoso são pacientes que têm síndrome demencial, Alzheimer ou outras síndromes, depressão, Parkinson, neoplasia, sarcopenia, desnutrição, fadiga, incontinência urinária ou paralisia cerebral. Para cada uma dessas disfunções, para cada um desses problemas, ele também pontua 2 pontos. E, finalmente, nos cuidados paliativos, quando a gente aplica a escala de performance paliativa, e aí a gente estratifica pela pontuação que o paciente vai ter, de 80 a 100, 50, 60 ou 70, 30 ou 40, tá? E menor que 20. A gente pontua 2, 5, 8 ou 10 pontos, respectivamente. Ou seja, quanto pior o grau dos cuidados paliativos, PPS, maior a pontuação dele. Então, essa escala, gente, a gente faz um somatório. A partir desta avaliação, o mais importante para a gente não é só o ponto, a quantidade que se soma de pontos. A avaliação que a gente faz é que, uma vez que vocês façam a visita domiciliar e conseguem obter a informação de todos esses itens, ou seja, vocês vão estar fazendo uma avaliação deste paciente, tá? De uma forma adequada e estão avaliando esses parâmetros. Se aplicar essa escala, significa que vocês fizeram uma boa avaliação. Então, tem uma boa avaliação da funcionalidade desse idoso, e aí sim, desse paciente, e aí sim vocês vão conseguir elaborar um risco e vulnerabilidade adequado para esse paciente. A gente fez também a aplicação dessa escala pelo esse aplicativo do Telegram. Então, quem tem o Telegram aí já pode procurar Escala Risco VD. E aí, no próprio Telegram, vocês já vão abrir, ele vai perguntar o nome do paciente, vocês já podem digitar o nome do paciente, ou fazer aí como teste, já coloquem o nome de vocês. E ele vai abrir exatamente essas perguntinhas. Ele vai perguntar qual a idade, aí você vai preenchendo. Quantas morbidades? Tem descompensação? Então, ele vai aplicando, vai abrindo perguntas a cada uma desses itens, vocês vão respondendo. E, ao final, ele já vai dar a pontuação, e, além da pontuação, ele já vai dar essa escala, que é a estratificação de risco e vulnerabilidade. Ou seja, pacientes que têm baixo risco seriam pacientes que atingiram até 5 pontos. Eles são bem tranquilos, né? São pacientes que têm aí pouca demanda, uma vulnerabilidade pequena, são pacientes normalmente hipertensos, diabéticos, osteoartroses, né? Que precisam de uma avaliação semestral, né? Pode ser visto uma vez pelo médico, outra vez pelo enfermeiro, né? E aí sai daquele paradigma que a gente tem, de quanto tempo eu tenho que fazer a visita, e colocar numa caixinha e tem que falar que todo mundo tem que fazer a visita a cada 2 meses. Não, se a gente for aplicar a equidade, a gente vai estar aplicando a escala e vai ver o que tem maior risco, ele precisa ser mais visitado. Da mesma forma, um paciente com médio risco, de 6 a 10 pontos, ele vai precisar ser visitado a cada 4 ou 6 meses, não necessariamente só pelo médico por os outros profissionais. Paciente de alto risco, aí você já tem um grau de vulnerabilidade maior, ele vai pontuar entre 11 e 15
Aí vai ser uma visita a cada 2, 3 meses. E o de muito alto risco, normalmente são esses pacientes já muito frágeis, que têm um quadro de cuidados paliativos importantes, né? São pacientes que obtiveram mais que 16 pontos, e aí esses sim precisam ser visitados com maior frequência, cada 1 ou 2 meses, tá? Só voltando aqui rapidamente, nessa escala de paliativos, eu não sei se todos vocês têm conhecimento, mas ele é muito simples de vocês utilizarem, tá? Essa é a famosa PPS, a escala de performance paliativa. Vamos ver se eu consigo colocar aqui um... Vocês estão vendo pelo menos o ponteirinho aqui do meu computador? Então, vocês vão avaliar essa escala de cima para baixo e da esquerda para a direita, tá? Essa escala a gente vai avaliar os seguintes parâmetros: a deambulação, a atividade da doença, o autocuidado, a ingestão e nível de consciência. Nessa ordem, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Como é que a gente pontua? Sempre o menor índice. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele está acamado, então veja, se ele está acamado, ele já vai para PPS menor que 40. Então, já vai estar 40 para baixo. Tá? E aí, o segundo parâmetro, que é a atividade da doença. Então, se ele está acamado, ele é incapaz para qualquer trabalho ou doença. Aí eu vou avaliar o autocuidado. Ele é acamado, mas ele precisa de ajuda, por exemplo, para tomar banho, né, para locomover. Agora, para comer, para vestir, ele consegue vestir sozinho. Então, vamos dizer que ele tem uma assistência quase completa. Então, seria 40. Mas se eu tenho um outro paciente que ele já tem uma dependência completa, ele está totalmente acamado, aí já passa para 30. Beleza, eu vou para a ingestão. Se o paciente come normal, ele teria de 90 de 100 a 80, mas à medida que vai piorando, que ele vai apresentando disfagia, eu vou reduzindo, né? Então, vamos dizer que esse paciente acamado, ele tem uma ingesta normal reduzida. Então, vai para 40. Aí eu vejo o nível de consciência dele, está lá completo com período de confusão. Então, o PPS dele, a menor índice foi 40. Então, o PPS dele é 40. Agora, se eu visito esse mesmo paciente daqui a 2 meses, ele continua acamado, só que ele está evoluindo para um nível de dependência completa, ele só consegue fazer ingestão de pequenas colheradas e já está com confusão, quase que em coma. O PPS dele já vai para menor índice 10. Então, eu passei de um PPS de 40 ou 10, ou seja, ele já está mais próximo dos últimos dias de vida dele. Então, essa escala, ela ajuda muito, né, a gente definir, inclusive, a performance paliativa, mas, obviamente, ela entra aí na nossa escala com pontuações diferentes. Vejam que um PPS menor que 20 é 10 pontos, né? Então, essa escala, gente, qual é o nosso desafio, né? Eu já até falei com o Savassi, um dos próximos estudos que a gente vai fazer é comparar o paciente com a escala de Savassi-Coelho e com a nossa, Ribeiro, Fius e Pinheiro, e aí a gente vê se eles têm coerências, né? Eu já fiz aplicação em alguns pacientes e vi que às vezes eles tinham baixo risco no Savassi-Coelho, mas quando a gente aplicou, a nossa deu um alto risco. Por quê? Porque a nossa tem mais parâmetros clínicos, né? Assim como a gente vai fazer uma correlação com o PPS. Então, ainda é necessário, né, outros estudos para a gente até fazer essa validação com outras ferramentas que nos apontam para outras vulnerabilidades, né? Mas o que a gente tem percebido, né, e que a gente estudou, eu fiz análise aí de várias equipes, né? Depois que a Ju publicou o artigo dela, que vocês vão ver, foi mais um descritivo, e aí a primeira artigo que utilizou aí a nossa escala, a gente tem feito outros parâmetros, outras pessoas, outros residentes, outros médicos têm aplicado essa ferramenta e têm nos dado feedback muito bacana, que não existia nenhuma ferramenta para eles fazerem a visita domiciliar, mas para eles, essencialmente, avaliarem e fazer o planejamento. E essa ferramenta ajuda e muito, né, nessa decisão clínica de quem é o paciente que eu vou visitar e de quanto em quanto tempo. Mas, além disso, ela ajuda a ter um norte de que parâmetros, o que eu preciso avaliar numa visita domiciliar. Bom, tá aí só uma análise que a gente fez dos pacientes da minha equipe na época, em 2017, olha, para a gente ver, né, que é importante, a partir da ferramenta, a gente identifica qual o perfil dos pacientes de visita domiciliar. Vimos aí que tinham 23% dos pacientes com demência, 8% com Parkinson, 18% com depressão,
8% com síndrome de fragilidade, cuidados paliativos, 12% de queda, né? 35% de diabetes, 54% hipertensos, que a maioria tem doenças crônicas, já era esperado. Então, a partir daí, a gente começa a entender quais são os pacientes de visita e o que é que eu preciso fazer. Tá? Então, está feito o desafio para vocês, gente. A gente precisa entender e qualificar a atenção domiciliar. Ju, falei demais aqui. Não, mas é isso mesmo. Vamos deixar agora você complementar. Está aí, então, a referência de leitura, o nosso artigo, né, que a gente teve a possibilidade de publicar. E esses outros dois que podem ser complementares, eu também passei para o Daniel e para o André, que seriam esse caderno do Ministério da Saúde, que é a atenção domiciliar na atenção primária, que ele tem, inclusive, dos trechos aí utilizando a nossa ferramenta e outras ferramentas para avaliação de visita domiciliar, e as recomendações para atenção domiciliar no período de pandemia, que isso foi no período que estava mais restrita as visitas. A gente fala um pouco da telemedicina, a gente fala da parametrização para as visitas domiciliares. Então, são textos bem interessantes aí para vocês complementarem, tá? Esse manual do Ministério da Saúde, ele é um pouco mais extenso, ele tem 90 páginas, mas ele está muito bacana, tem muita coisa. Vou deixar aí vocês aí com a expectativa, tá? Nós está em processo de publicação, né? A gente está na fase já fizemos a editorialização, está na fase da revisão, mas nós vamos lançar ainda esse semestre um tratado de atenção domiciliar. São mais de 176 capítulos, com vários temas relacionados à atenção domiciliar. Obviamente, né, esse capítulo de avaliação e gestão, nossa ferramenta está lá em vários dos nossos capítulos, vários dos capítulos do tratado. Então, é uma ferramenta muito essencial aí para vocês utilizarem, né? Então, foi um TCC muito iluminado, né, Ju? Foi uma demanda que surgiu esse produto muito bacana, né? E que acaba sendo utilizado por muitos médicos de família hoje. Eu recebo muito e-mail, às vezes, o pessoal perguntando por que a gente teve essa ideia de fazer a visita. Eu falo que isso, é questão de organizar a agenda. Eu vi que um colega botou no bate-papo que tem uma demanda assistencial, tem aquela pressão de quantidade de visita para cumprir, e a escala nos permite a gente até provar para a gestão por que eu estou visitando menos, por que eu estou visitando mais, por que eu tenho que ir uma vez por semana ou não, acaba lhe dando substrato até para você se justificar, né? Claro, com certeza. E isso, né, Ju, a gente fica triste de ter algumas situações como essa, né, que às vezes já aconteceu na minha equipe, sabe? Já aconteceu na minha equipe, deu com esses 80 pacientes de visita domiciliar, todos eles estratificados, né? E foi isso que até falei, não, eu vou mostrar para a gestão. Que eles falaram, não, doutor, a gestora falou comigo, que esse negócio é esse, você fazer a visita domiciliar toda semana? Não precisa, não. Você tem só 20 acamados, né? Eles vêm só pacientes acamados, né? Falando, olha, a gente fez a estratificação de todos os pacientes. Você quer dar uma olhada? Então, a gente, com essa ferramenta, a gente consegue dar a resposta. A gente consegue dar a resposta aos gestores, dizendo, olha, eu tenho esses pacientes, tantos são alto risco e por isso que eu preciso visitá-los. A gente pode dar a resposta aos próprios agentes de saúde, muitas vezes que eles perguntam, por que você está visitando essa paciente, mas às vezes não está visitando essa outra? Eu já respondi, inclusive, demandas judiciais, porque tinha um paciente que tinha uma demanda judicial para visita, que era para poder ter direito à fralda, essas coisas, e aí eu tive que fazer uma resposta porque eu estava priorizando um outro paciente que estava em cuidados paliativos, estava mais grave, porque eles estavam questionando por que eu não tinha ido ainda, né? Então, até o momento, a gente não tinha nenhum parâmetro, né? Então, a escala ajuda bem nessa decisão, né? Nesse planejamento, nessa gestão da visita domiciliar, né? Que é muito importante. E é como a gente estava falando, é capacitar toda a equipe, a reunião de planejamento com todo mundo, apesar de no final a decisão do planejamento das visitas serem do médico, mas todo mundo é ator, né, dentro da equipe. Então, você dá voz para o agente de saúde, para a enfermeira, dividir a questão da frequência das visitas, uma vez é o médico, outra enfermeira, de acordo com a demanda, é muito importante para todo mundo se sente valorizado também, né? E aí garante acesso, garante equidade dentro da equipe. Isso é muito bom para os pacientes. Até mais, pessoal. Boa sorte, abraço para você.